Fala, molecada! Aqui, essa música você conhece, né? É a música do nosso canal Farol da História. E eu estou preparando mais uma aulinha para nós. Tenho 20 segundos apenas. Sai do Instagram, sai do WhatsApp, sai do Facebook. Vamos pro Farol da História! Salve, meu povo, beleza aí? Essa é mais uma aula de história aqui no Farol da História, professor Mário Mendes, e a gente vai falar um pouquinho sobre os povos pré-colombianos. Quando Colombo chegou à América, ele já encontrou aí algumas civilizações bem desenvolvidas, tá? Ele encontrou aí, os espanhóis encontraram os astecas, os maias e os incas. A gente vai falar um pouquinho sobre os astecas, depois a gente vai falar sobre os maias e sobre os incas. Lá na sua apostila de 7º ano, no capítulo 3, vem mostrando para nós mais informações sobre esses povos. Isso é apenas uma introdução do assunto. Sugiro que vocês, aí nas suas casas, abram a apostila e leiam esse capítulo e resolvam as questões para a gente poder, na volta às aulas, fazer as correções e nos aprofundar um pouco mais. Mas, primeiramente, o que a gente pode dizer é o seguinte: esses povos aí são importantes para nós entendermos como é a América Latina, tá? A formação dos povos sul-americanos, tá? E como eles se constituíram ao longo do tempo, certo? Muito bem, dá uma olhadinha no mapa. Note no mapa aí a localização do Império Azteca, a localização dele na Antiguidade, e onde hoje se encontra o país chamado México, tá? Vamos voltar. Muito bem, então nós vimos a localização desse povo aí no passado. Hoje é o México, um país chamado México. Vamos lá, dentre os 3 principais povos da América pré-colombiana, os astecas foram os mais poderosos e desenvolvidos, tá? Eles eram índios que migraram para o Vale do México, para a ilha do lago Texcoco. São originários de uma região lá dos Estados Unidos e onde viviam como nômades. Foram os últimos a chegar no Planalto mexicano. Nesse lugar vivia um povo chamado Toltecas. E os astecas se mesclaram com esse povo aí, certo? E o centro do Império Azteca, que passou a ser denominado então Império Azteca, era a cidade de Tenochtitlán. Essa cidade é onde hoje é a cidade do México, capital do México. E a formação ali política administrativa do Império Azteca era em forma de cidades e estado, tá? E cada uma dessas, como vocês já sabem, possuía um rei, um exército próprio, leis próprias. Mas na época que os espanhóis chegaram na América, lá na região da América Central, havia um imperador chamado Montezuma, e ele promoveu então uma organização e uma centralização do poder lá. Então todos obedeciam apenas a esse monarca, a esse imperador lá naquele período. Dá uma olhadinha sobre uma curiosidade da bandeira do México, veja lá. Então essa é uma lenda, né, uma história da bandeira azteca, e essa imagem é reproduzida na bandeira do país México, tá? Dá uma olhadinha aí com calma e vamos voltar para a aula. Beleza, então? Voltando, vamos falar um pouquinho sobre a religião. A religião azteca assumia então um caráter politeísta, onde animais e elementos da natureza eram predominantes. Muitos dos deuses eram animais que representavam algum elemento da natureza. O colibri azul, por exemplo, era um deus que representava o sol ao meio-dia. Além disso, outras divindades tinham vinculação exclusiva com certas atividades profissionais ou cidades astecas. Os templos religiosos dos astecas eram bastante complexos e marcavam uma determinada contagem de tempo. A construção de suas pirâmides era realizada a partir de um conjunto de blocos de pedra que sofria alterações a cada 52 anos. E cada reforma simbolizava o agradecimento do povo aos deuses que conservavam a existência do mundo. Beleza, vamos falar um pouquinho da culinária. Os ingredientes mais importantes, ou o ingrediente mais importante da culinária asteca era o milho.
Uma safra tão importante para a sociedade asteca que tinha um papel central em sua mitologia. E da mesma maneira que o trigo na Europa ou o arroz na maior parte da Ásia Oriental era a comida sem a qual uma refeição não era uma refeição, existia uma quantidade inestimável de variedades que eram diferentes em cor, textura, tamanho e prestígio, e era consumido na forma de tortilhas, tamales ou atole, que era uma espécie de mingau. Outros ingredientes presentes, então, regularmente na culinária asteca eram o sal e as pimentas chile. Tá? E outros tipos de comida também eram consumidos com frequência lá pelos astecas, como no caso dos feijões. Tá? Algumas curiosidades dos povos astecas é que eles, apesar de usarem o cacau como moeda, faziam uma bebida quente com ele, que os nobres às vezes bebiam essa bebida. Eles tinham religião própria, conhecida como religião asteca, e olha só que interessante, os guerreiros mais inexperientes eram postos na linha de frente dos combates e usavam armas simples e não tinham armadura. Então se ele conseguia passar nesse teste, beleza, né? Os guerreiros águia e os guerreiros jaguar eram os militares com direitos aristocráticos e eram os mais importantes do exército. E eles tinham um ritual em que os sacerdotes arrancavam o coração de uma pessoa ainda viva e atiravam essa pessoa escada abaixo lá da pirâmide, lá do templo de sacrifício. Mas essa era uma situação, um padrão de pensamento, uma visão de mundo que eles tinham naquele momento lá, tá? Essa foi apenas algumas informações básicas sobre o Império Azteca, sobre a civilização azteca, e nós podemos então numa próxima videoaula aprofundar um pouco mais esse assunto. Vamos falar dos maias, dos incas, dá uma olhada aí na sua apostila, capítulo 3, pega aquela apostilinha pequena de exercícios, preencha os exercícios, responda as questões usando a apostila principal e a gente na volta às aulas vamos equacionar todos esses problemas aí, certo? Forte abraço, compartilhem essa aula com seus colegas, dê um like aí para a gente continuar firme e forte no canal. Um abraço pessoal do Arthur Gaioto, um abraço para a turminha do Luigi, a gente se vê logo mais.